Eu sempre gostei de fazer planos na minha vida, de ter um planejamento das minhas coisas, porque fica fácil da gente conseguir os objetivos. Quando eu fui fazer o vestibular, eu estava numa aula de física, num sábado à tarde, assistindo o professor resolver um problema chato, daqueles que demoram 15 minutos para ser resolvido, mais ou menos. Quando chegou um amigo meu, um amigo que eu tinha feito no próprio cursinho, né, me mostrando uma prova de vestibular do ano anterior que o irmão dele tinha feito, né? Quando eu olhei a prova, ela era tipo teste com 50 questões para serem resolvidas em 2 horas. Eu fiquei espantado pela facilidade das questões. Então eu falei para ele, isso é uma prova vestibular? Ele disse, eu não acredito. Isso é, rapaz, é a prova que meu irmão fez de física ano passado. Eu disse, mas rapaz, é muito fácil. Aí ele, que é isso, rapaz? Você passava se tivesse feito essa prova? Eu disse, olha, eu não passava porque eu não conheço o assunto inteiro. Mas a parte do assunto que eu conheço, as questões são facílimas. O que é que a gente está fazendo aqui nessa aula? Eu disse, como assim? Eu digo, essa questão aí demorada que o professor está dando, esse problema que demora 15, 20 minutos para ser resolvido. Quando a prova que a gente vai fazer é de questões rápidas. Ah, isso aí é da federal. A prova da Poli, que era a Universidade Estadual, tem uma questão valendo 6 pontos. Eu digo, então eu não faço a prova da Poli. Eu não faço o vestibular da Poli, só vou fazer o vestibular da Federal. Me afastei do cursinho, fui estudar na Faculdade de Direito, que era perto da minha casa, que tinha uma biblioteca muito boa, com as bancadas grandes para você estudar, né? E que tinha muita mulher bonita também, porque era um verdadeiro show de beleza, né? Aliás, ainda é até hoje. A Faculdade de Direito do Recife, que ainda é no Parque 13 de Maio, quando você vai lá na biblioteca ou anda pelos corredores, você só vê coisa bonita e bem vestida. Vale a pena o visual, além do prédio ser muito bonito, né? O que é que eu fiz então? Eu elaborei uma programação de estudo meticulosa, com as quantidades de horas que eu ia estudar, e até com os dias que eu ia tirar folga, e até fazendo um planejamento possibilitando a alternativa de eu trocar um dia de estudo por um dia de folga, se eu não tivesse a fim de estudar naquele dia que eu tinha que estudar, né? Então eu não estudava naquele dia, estudaria no dia que eu tinha reservado para folga. A parte do assunto da programação do vestibular, tanto de matemática quanto de física, mais ou menos um terço eu conhecia bem, porque era uma parte que eu gostava e prestei atenção às aulas. 2 terços eu não conhecia. Então, esses 2 terços eu dividi em duas partes e disse para mim mesmo: a primeira parte eu estudo esse ano e reviso a parte que eu conheço. Para o ano, eu estudo a segunda parte e reviso a parte que eu estudei desse ano e a parte que eu já conheço. Com certeza, se eu não passar esse ano, eu passo para o ano. E eu fiz isso em matemática e em física. Em português, a prova era uma dissertação, então eu escolhi 5 assuntos e escrevi sobre eles e fui guaribando, melhorando aquela redação. Né? O inglês, eu estava no quarto ano do curso de inglês da Sociedade Cultural Brasil e Estados Unidos, então eu sabia que eu passaria tranquilamente na prova de inglês. Né? Não deu outra. Passei, por sorte, no primeiro ano. Eu passei no primeiro ano de vestibular pelo pau do canto, lá no finzinho do grupo, numa turma que era considerada pela universidade recuperáveis, porque, segundo a universidade, a gente entrou numa segunda leva para completar a quantidade de vagas. Mas a gente, nas duas provas de matemática e de física, não tinha conseguido nota mínima para passar, porque a própria universidade fez merda. A prova era teste e ela orientou a gente a chutar qualquer questão, mesmo que a gente não soubesse a questão, chutasse o resultado, não deixasse em branco, porque seria anulado o ponto. Né? E na realidade não era isso. A instrução foi errada. Era cada 4 questões erradas anulavam uma certa. E a gente então era melhor não ter chutado, né? Mas coisa de Brasil, né? Interessa que eu passei e o meu primeiro emprego, que foi a fábrica de transformadores no Ceará, ela pertencia a um grupo que tinha uma holding, e esse pessoal da holding tinha feito pós-graduação nos Estados Unidos e quando voltou, cheio de gás, implantou um estudo de tempos e métodos na fábrica de transformador, cronometrando as diversas etapas de serviço, anotando os fluxogramas, os trânsitos de materiais e insumos, o trânsito do equipamento de transformação, o transformador, né, entre quase pronto e produto final.
E no fim de 4 meses, reuniu toda a fábrica no refeitório para dizer que estavam sendo demitidos 30% dos funcionários, mas que a fábrica não ia fechar, é que ela tinha feito um planejamento para melhorar a produtividade e realmente, apesar de ter sido reduzido 1/3 dos funcionários, a produção aumentou. Aí eu fiquei espantado, admirado e realizado, né? Porque eu sempre acreditei em planejamento. A instaladora que eu trabalhei, que foi o meu terceiro emprego, ela tinha planejamento, controle de custo e orçamento de programa. O que é um orçamento de programa? É você fazer a programação de todas as suas despesas do ano, colocar os previstos e ir anotando os realizados para você fazer controles, né? Como é que você faz esse planejamento? Você pega os valores do ano anterior e coloca a inflação em cima e o crescimento que você quer ter nesse novo ano. E depois que faz essas previsões todinha, faz uma análise base zero. Ou seja, vai em cada uma das despesas e verifica se elas realmente ainda são necessárias, né? Muitas vezes você está com uma coisa que não precisa mais ter ela, ou está num aluguel muito caro, pode ficar num local mais barato, ou está gastando muito com frete de caminhão, pode comprar um caminhão e a operação do caminhão vai se tornar mais barata do que o que você gasta com frete, etc. A partir daí você vai seguindo as suas previsões, anotando os valores que você está gastando e fazendo o seu controle, né? Planejamento de obra também, ela tinha tabelas de homem-hora. Essa tabela de homem-hora possibilitava você a planejar todas as suas obras, né? Ela fazia os orçamentos baseados nessa tabela, ou seja, cada material tem associado a ele uma quantidade de homem-hora de serviço para executar aquele material. Eu não tinha experiência nem vivência de execução de obra. Então, para mim, era difícil quantificar a quantidade de horas que eu ia levar para terminar um serviço, né, com minha equipe. Mas, como eu tinha tabelas de homem-hora, quando terminava o meu horário na obra, todo dia eu corria para o escritório e fazia um levantamento dos materiais, dos serviços que eu ia executar no outro dia. Pegava os homem-hora, colocava naquele levantamento, multiplicava os homem-hora pelas quantidades de material, tinha a quantidade total de homem-hora. Se eu tinha a quantidade total de homem-hora e eu tinha quantos homens eu tinha na minha obra, eu ia ter quantas horas eu gastaria para cada serviço, né? Então eu já podia fazer planejamento na minha obra e controle também, porque eu tinha uma maneira de quantificar cada serviço, né? A partir dessa quantificação de homem-hora, eu passei a dar programação de prêmios de trabalho, de serviço, prêmios de produção. Como eu sabia quantas horas eu ia levar num serviço, eu poderia pegar 80% daquele valor e oferecer como prêmio à minha equipe, né? Deixando 20% para uma provável revisão que pudesse acontecer caso o serviço apresentasse algum problema, né? Era muito simples, né? Então, vamos supor, execução de um banheiro de hidráulica ou de esgoto. Eu chamava a equipe e dizia, ó, vocês têm tantas horas para fazer cada banheiro desse. O pessoal aceitava ou não aceitava, a gente negociava. Fechado o acordo, eu elaborava uma tabela de controle e ia lá anotando, né? Quantos banheiros cada equipe tinha feito. No final da semana eu tinha a quantidade de horas de prêmio de produção que eles tinham direito. Abatia as horas que eu paguei a eles do salário, eles tinham um valor adicional de prêmio de produção. A obra funcionava maravilhosamente bem e dentro dos custos. Eu fazia testes de tubulação de água e de esgoto e só pagava a produção quando o teste aprovava o serviço, né? Existia uma bombazinha com manômetro para testar a parte de tubulação de água, eu seguia os valores da norma e existia um injetor de fumaça que a gente injetava nas tubulações de esgoto para ver se a fumaça saía em algum lugar, né, com uma pressãozinha bem baixa. Nesses testes que eu fazia das tubulações, eu registrava isso numa ficha e fazia o mestre da obra assinar que o teste foi feito. Isso é importante? Sim, porque quando a gente sai da obra, ou quando a obra passa para a mão dos carpinteiros e dos marceneiros e dos fixadores de materiais
de acessórios nos banheiros, eles furam as tubulações e escondem que furaram, e depois a construtora chama dizendo que a gente tem que resolver um vazamento que a gente deixou. A gente tendo feito o teste, a gente apresentava o teste e dizia, olha, isso aqui foi testado, se está vazando, alguém furou. E se furou, vamos cobrar o serviço.